Olá pessoal, meu nome é Thiago Tis do canal Graça e Conhecimento e esta é a série Ilustrando Biblicamente. Hoje vamos falar sobre a estátua do sonho de Nabucodonosor. Nabucodonosor foi um rei da Babilônia, a quem Deus revelou em um sonho uma grande estátua com cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e quadril de bronze, pernas de ferro e pés e dedos em parte ferro e em parte barro. No sonho, quando o rei olhava para os pés, viu uma pedra cortada sem o auxílio das mãos humanas ser lançada nos pés da estátua, a qual se esmigalhou e foi lançada e levada pelo vento, enquanto a pedra se tornou uma grande montanha. Neste tempo, Deus havia preparado um homem chamado Daniel, homem justo e temente a Deus, por meio de quem Deus concedeu a interpretação desta revelação ao rei. Porém, a pergunta que eu quero fazer é a seguinte: qual a interpretação deste sonho? E o que Deus queria revelar através desta estátua para nós? Segundo a interpretação dada a Daniel, Deus estava revelando ao rei Nabucodonosor uma linha do tempo, com todos os grandes impérios que viriam desde Nabucodonosor até os dias atuais e mais, até o tempo do fim. Segundo Daniel, o próprio Nabucodonosor, rei da Babilônia, representava a cabeça de ouro. Porém, depois de Nabucodonosor e do Império Babilônico, se levantaria outro reino inferior, e este tipificado pelo reino do peito e braços de prata. Alguns anos mais tarde, é revelado a Daniel no capítulo 8 que os dois braços apontam para a união de dois reinos, os medos e os persas, cujos reis de maior destaque foram Dario e Ciro. E assim como um braço sempre fica por cima do outro quando se entrelaçam, um reino também se sobressairia mais do que o outro, e este foram os persas. O terceiro reino, que governaria sobre toda a terra conhecida, estava representado pelo ventre e quadris de bronze. Também é revelado a Daniel no capítulo 8 que o próximo império seria o Império Grego, que foi responsável por difundir a cultura helenística por toda a terra em seu tempo, graças ao reinado de Alexandre o Grande. Aqui cabe ressaltar que os três primeiros reinos representados pelo ouro, prata e bronze são revelados dentro do livro de Daniel como sendo o Império Babilônico, Medo-Persa e o Império Grego. Porém, os próximos reinos, representados pelas duas pernas de ferro e pelos 10 dedos em parte ferro e em parte barro, permanecem um mistério no livro de Daniel. E é justamente por não ter sido revelado a Daniel que hoje existem divergências quanto ao entendimento dos próximos reinos. Para descobrirmos os próximos reinos, é necessário recorrer a profecias bíblicas e a relatos históricos. Sobre o próximo reino, apenas é revelado que este seria forte como o ferro e que quebraria e destruiria os reinos anteriores. Pela lógica,
Se os dois braços representam dois reinos que andariam unidos, as duas pernas também podem estar apontando para dois reinos distintos, interligados no desenrolar da história. Pela história, o próximo reino a suceder os gregos foram os romanos. Porém, no ano 286 depois de Cristo, houve uma divisão e o Império Romano ficou dividido em Roma Ocidental e Roma Oriental. A capital ocidental permaneceu em Roma, enquanto a capital oriental foi estabelecida em Constantinopla. O Império Romano do Ocidente chegou ao fim no ano 476 depois de Cristo, e seu território se dissolveu entre os povos bárbaros que hoje constituem a Europa. Já o Império Romano do Oriente, também conhecido como Império Bizantino, se estendeu até a Idade Média, no ano de 1453 depois de Cristo, quando foi conquistada pelo Império Otomano. Este também chegou ao fim no ano de 1922 depois de Cristo, e o seu território se dissolveu entre sírios, árabes e egípcios, entre outros. Quando olhamos para as duas pernas, podemos destacar dois aspectos. O primeiro aspecto é que as pernas são os membros mais longos do corpo e que estava apontando para a continuidade de um período de tempo mais longo do que dos outros reinos da história. Agora, o segundo aspecto que podemos destacar é que, por serem duas pernas, também podem estar apontando para o desdobramento de dois impérios. Este entendimento está alinhado com a profecia das 70 semanas de Daniel. Daniel registra que a cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O governante que virá é uma profecia que aponta para o surgimento do anticristo. Porém, a pergunta é: qual é a etnia do povo que destruiu a cidade, Jerusalém e o templo? De onde virá o anticristo? Segundo Flávio Joséfo, embora o general Tito, com a sua guarda pretoriana, tenha comandado o cerco que culminou na destruição do templo e de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, embora eles fossem romanos, as tropas eram formadas em sua grande maioria por soldados provincianos arregimentados nas regiões próximas. Dentre eles haviam sírios, árabes e egípcios. E assim, como o segundo reino, com os dois braços de prata, apontam para dois impérios, o quarto reino, tipificado pelas duas pernas de ferro, também parecem apontar para dois impérios: o Império Romano e o Império Otomano. Segundo esta revelação, o último império humano a se levantar sobre a terra está tipificado nos pés e nos 10 dedos da estátua. Conforme foi revelado a João no Apocalipse, os 10 dedos da estátua são também representados através dos 10 chifres, que por sua vez apontam para 10 reinos ou 10 reis que receberão poder junto com
com a besta e reinarão por um curto espaço de tempo. O detalhe é que estes 10 dedos representam 10 reis que serão manifestados juntos com o anticristo e não antes. Logo, se formos tentar nos localizar nesta linha do tempo, tendo em vista que o Império Romano e o Império Otomano já passaram, podemos dizer que já passamos do quarto reino, representado pelas 2 pernas de ferro, mas ainda não chegamos nos 10 dedos, visto que estes, por sua vez, serão manifestos juntos com o anticristo. Portanto, podemos supor que estamos nos pés da estátua, na reta final, o tempo em que estamos vendo os reinos da terra misturados em parte ferro e em parte barro, aguardando apenas a formação dos 10 dedos ou 10 reinos, que durarão pouquíssimo tempo. Porém, Daniel termina a interpretação deste sonho falando sobre um último reino, com as seguintes palavras: na época destes reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos esses reinos e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha sem o auxílio de mãos. A pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Esta pedra é Cristo, o Rei dos Reis, que estabelecerá o seu reino eterno, que jamais terá fim, que jamais passará para outro, um reino que durará para sempre. E a montanha na qual a pedra se tornou aponta para o reinado no período do milênio. Então, este foi um breve resumo do sonho dado por Deus a Nabucodonosor, registrado no livro de Daniel. Uma linha do tempo que resume a história da humanidade até o tempo do fim. Eu gostaria de deixar uma pergunta no card para você responder. Você acredita que estamos nos pés da estátua, na reta final, próximos do tempo do fim, perto de ver o cumprimento das últimas coisas? Clique no ícone acima e deixe a sua resposta. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. Deixe o seu like e os seus comentários em amor e não esqueça de compartilhar com os seus irmãos. Um abração e até o próximo